Bem, pessoal, voltando ao nosso tema da LGPD, no vídeo anterior nós tratávamos sobre alguns princípios, que são preservados por essa Lei Geral de Proteção de Dados. Falávamos sobre algumas categorias e conceitos importantes, algumas figuras que são fundamentais para a compreensão do conteúdo da análise dessa lei. Nós falávamos sobre as espécies de dados pessoais normais, genéricos, dados pessoais sensíveis, dados pessoais de crianças e adolescentes, né? Então, esses foram os assuntos do último vídeo. Nesse vídeo agora, nós pretendemos conversar sobre alguns aspectos constitucionais, alguns exemplos de dados pessoais, do que seriam esses dados pessoais, os direitos dos titulares desses dados pessoais, dos agentes de tratamento e suas responsabilidades, né? Bom, esses temas, normalmente, eles são tratados nos artigos 17 a 22 da Lei Geral de Proteção de Dados e também com relação à questão da responsabilidade, né? Envolvendo, por exemplo, responsabilidade civil, envolvendo danos morais individuais ou coletivos, né? A questão da inversão do ônus da prova, que também é trazida nessa lei, para que, no caso, os titulares de dados, quando se sentirem aqui de repente algum problema, né, com relação aos seus dados, eles podem pedir a inversão do ônus da prova para os chamados agentes de tratamento, para que eles comprovem que aquelas informações elas foram utilizadas de formas adequadas aqui, né, e dentro das finalidades e limites que foram estabelecidos. Então, lá nos artigos 37 a 45, e mais especificamente a responsabilidade civil, nos artigos 42 a 45 da LGPD, tá? O que são considerados, né, como direitos da personalidade, né? A gente sabe que a pessoa natural, a pessoa física, que vai ser protegida por essa lei, né? E a pessoa natural, ela tem o seu direito da personalidade, a personalidade jurídica da pessoa natural, né? Esses direitos da personalidade são direitos inerentes à pessoa aqui, né, à pessoa natural. E lá nos artigos 11 e artigo 20, né, nós temos uma breve noção do que seriam considerados esses dados, esses direitos da personalidade. Lá tem, por exemplo, a questão do nome, do prenome, do sobrenome, né, nos artigos 16, 17 e 18 do Código Civil, né, dizendo que o nome ele não pode ser empregado em publicações ou representações que exponham a menosprezo público, a desprezo público, né? Mesmo sem intenção difamatória. Então, sem autorização do titular, não pode ser utilizado esse nome em propaganda comercial, por exemplo, né? Também são, vamos dizer assim, dados pessoais, os escritos pessoais, né? Nesses escritos, por exemplo, informando questões do íntimo da pessoa, né? Diários, por exemplo, são escritos, né, que refletem muitas vezes a natureza íntima da pessoa, ou dados muitas vezes em escritos que são colocados, por exemplo, nos contratos. Quando nós fazemos um contrato, nós fazemos a qualificação das partes e ali nós colocamos o nome da pessoa, nós colocamos os documentos, né? Então, ali tem, por exemplo, o CPF, o RG, né, o passaporte da pessoa, a carteira profissional, o número de carteira profissional dela, né? Esses dados, portanto, que são dados documentais, eles são dados que podem permanecer inscritos e que não podem ser divulgados por aí sem autorização, sem o consentimento dos titulares, como nós vemos falando, né? Também os dados físicos, né? Dados físicos são, por exemplo, dados genéticos, né? Como amostras biológicas, por exemplo, dados biométricos, né? E hoje tem muita utilização do dado biométrico, né? Nós identificamos, por exemplo, hoje nos nossos aparelhos de telefone celular, que muitas vezes nós não digitamos nem a nossa senha mais, nós fazemos simplesmente com a impressão da imagem facial, né? Aí já abre, portanto, um aplicativo, o próprio celular. Também a questão dos dados, ainda dentro dos dados biométricos, né? Os dados datiloscópicos. Você hoje, por exemplo, você uma impressão digital que você fornece num caixa de um banco para você fazer um saque de dinheiro, fazer as operações, também são dados biométricos, né, que são captados. Dados de voz, né, você tem hoje aplicativos, né, que eles conseguem, pela sua voz, fazer a abertura, por exemplo, desse aplicativo, ou em outros mecanismos, né,
Então, ou uma gravação mesmo, né? Eu faço uma gravação para você via um aplicativo como o WhatsApp, por exemplo, é uma voz que está sendo transmitida, é um dado pessoal que está sendo transmitido, né? Dados relativos à saúde física e mental, né, de uma pessoa também envolvem esses dados físicos, né? Dados de localização, né? Nós estamos vendo aí a questão pelo meu celular onde eu estou, né? Então, a minha localização física, ou muitas vezes até o meu endereço eletrônico, né? Também é um dado pessoal, né? Então, o meu telefone, o número de telefone que eu tenho, o telefone celular, também é um dado pessoal, né? E aí muitas vezes a gente se questiona como é que eu recebo tantas mensagens, muitas vezes, de onde o pessoal tinha essas informações para mandar para mim essas mensagens que muitas vezes são abusivas, né? Eu acredito que depois, ou telemarketings, muitas vezes que, né, de uma forma constante ligam para você, você pensa, poxa, mas de onde veio esse, de onde eles conseguiram o meu número? Essas situações, creio eu, vão cessar a partir da entrada em vigor dessa nova legislação, né? Então, dados que são utilizados, por exemplo, para a formação de um perfil comportamental de certas pessoas naturais identificadas. Então, esses dados pessoais, eles são muito sérios. Então, nós temos que, a partir de agora, mudar esses comportamentos, tratar com mais seriedade, portanto, esses dados pessoais, né? Para se ter uma ideia, existem, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele já concedeu, não recordo agora mais qual é a decisão, mas ele entende que a imagem, inclusive, não é só o semblante de uma pessoa, não é só a aparência dela, né? Mas também as partes distintas do seu corpo, as exteriorizações da personalidade do indivíduo, né, no seu conceito social, né, mesmo após a morte. Então, nesse caso, né, é o recurso especial 1.005.278, houve a concessão de uma indenização a uma viúva, num valor de R$ 7.000, dessa viúva que teve a foto exposta do seu marido morto, né, ensanguentado após um acidente de trânsito, então, por conta do direito de imagem, né? Então, vejam que a imagem, ela é um dado pessoal. Quando você, por exemplo, entra num estabelecimento comercial e lá tem lá uma câmera de vigilância, é um dado pessoal seu que está sendo coletado, né? Bom, isso tudo envolve direitos constitucionais, né? Começa lá pelo direito à privacidade, né? O direito à privacidade é um direito que é preservado na Constituição e começa lá com o artigo 1º, no inciso 3, que trata do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado democrático de direito. Também o artigo 3º, no inciso 4 da Constituição, né? Que quando nós consideramos os dados pessoais sensíveis, né? Nessa Lei 13.709, o artigo 3º, inciso 4, ele quer promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação, né, como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, aqui nós temos também mais um dispositivo constitucional que ele abrange esse objetivo de proteção da lei. O artigo 4º, incisos 2 e inciso 8, né, também da Constituição, a prevalência dos direitos humanos e do repúdio ao terrorismo, ao racismo, né, como princípios regentes da República Federativa do Brasil e nas suas relações internacionais. O artigo 5º também, no inciso 6 e também no inciso 8, quando ele considera dados pessoais sensíveis, né, por exemplo, ele fala lá sobre a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, né, a questão religiosa, o meu posicionamento político, né? Também ninguém vai ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa, como eu falei, ou de convicção filosófica ou política, né? Isso está previsto lá no inciso 8 do artigo 5º da Constituição. Também o artigo 5º, no inciso 10 da Constituição, dizendo lá que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou pelo dano moral decorrente dessa violação. Então, aqui nós temos a Constituição já estabelecendo esse direito fundamental, né? O artigo 5º, no inciso 12, também, da mesma forma, a proteção, né, assegurada na Constituição por conta dessa lei, dizendo que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Olhem só agora, dos dados e das comunicações telefônicas,
salvo, e no último caso, né, por ordem judicial, nas hipóteses na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal, né? E vejam que aqui eu tenho que ter, um cuidado muito grande que através... E como é que eu vou ter esse cuidado? Como é que eu vou provar que eu tive esse cuidado? Primeiro, pedindo uma autorização do titular de dados. Ele vai ter que dar esse consentimento, e esse consentimento por escrito, de uma forma que seja em letras, né, fornecido de forma de letras destacadas no corpo desse texto do consentimento, para dizer qual a finalidade e a necessidade desses dados são dados, né? Existem algumas exceções, né, na lei, na Lei 13.709 de 2019, por exemplo, nos casos do artigo 11, inciso 2, letras A até G, em que há a possibilidade de eu capturar essas informações dos titulares de dados, mas sem autorização deles para transmitir para outras pessoas. Por exemplo, casos que envolvam cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma operação financeira, eu recebo um dinheiro da minha empresa, de você. Eu preciso, nesse caso, fazer a informação, né, prestar essa informação para o órgão chamado COAF, para dizer, olha, eu recebi aqui uma importância de 50 mil reais em dinheiro do fulano de tal, né? Eu vou precisar, para efeitos de Receita Federal, dos dados de uma nota fiscal para remeter justamente lá para fazer as declarações, todo o pagamento de impostos. Então, tudo isso envolve situações que necessariamente eu não preciso da sua autorização para fornecimento, né, para cumprimento dessas obrigações legais, né? Também lá no artigo 18, nos incisos 1 ao inciso 9, o legislador também ele coloca alguns direitos do titular e que devem ser informados a ele também nesses documentos, né? Ou seja, por exemplo, a confirmação da existência do tratamento desses dados, né? O acesso aos dados, a correção de dados incorretos, a revogação do consentimento. E aqui, nesse caso, eu tenho que abrir mecanismos, abrir canais para que esses dados que eventualmente estejam dentro da minha empresa possam ser modificados pelo titular. Então, ele vai entrar em contato, provavelmente aqui, com o encarregado de dados, que, como eu já falei, é aquele canal de comunicação entre o controlador, o operador, a autoridade nacional e o titular de dados, né? Então, esse titular de dados entra em contato e fala, olha, eu quero mudar essa informação. Então, eu tenho que, de forma gratuita, disponibilizar a esse titular de dados esses canais de comunicação para que se possa proceder, então, a essas eventuais modificações ou até a revogação do consentimento quando for do interesse, no caso aqui, vamos dizer assim, do titular de dados, né? Nós temos também na lei, os artigos 46 até o 51, que ele fala sobre possibilidades de atenuação das penas administrativas, né? Nós vamos identificar no próximo vídeo que existem sanções, que existem algumas penalidades, inclusive administrativas, para aqueles que eventualmente infringirem essas regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existem boas práticas que devem ser realizadas, e essas boas práticas, treinamentos constantes, né, fazer com que as pessoas entendam essa mudança cultural, podem atenuar eventuais penas pela legislação. Tudo bem, pessoal? Bom, no próximo vídeo, nós vamos tratar, então, sobre algumas situações envolvendo relações de consumo, que é justamente onde mais acontecem essa coleta e esse tratamento de dados dessas pessoas, né? E vamos identificar, então, algumas sanções que são trazidas no todo do Código de Defesa do Consumidor ou da própria Lei Geral de Proteção de Dados aqui. Tudo bem?